Olá, sou Carlos Amaral e o TH Entrevista desta semana recebe o Dr. Marcelo Tadeu, juiz titular da 12ª Vara Criminal da capital. Dr. Marcelo, ele se notabilizou nas últimas semanas porque ele coordenou o Tribunal Popular da Lava Jato realizado em agosto em Curitiba. Dr. Marcelo, seja bem-vindo. Como é que foi esse tribunal lá em Curitiba? O que é que a deliberação, o nível dos debates, o que é que aconteceu lá sobre essa discussão sobre a Lava Jato? Olha, a experiência do Tribunal Popular foi uma experiência muito interessante e muito válida. E eu me sinto extremamente honrado de ter participado como condutor do julgamento. Claro que foi uma avaliação simulada, mas dentro da realidade do que ocorreu e vem ocorrendo na Lava Jato do ponto de vista de procedimentos. A Lava Jato é um tema que ocupa nós brasileiros há mais de 3 anos, né, que entrou nas nossas casas sem pedir licença, né, e nos ocupou e ficou, né, sem direito de saída mais. Né, estamos nas nossas casas todo dia. Então a construção da própria mídia em torno de toda a questão, né, precisa ser enfrentada e avaliada sob outros enfoques. Não se pode ter não existe só uma retórica de nada. Não existe uma retórica só numa vertente ou num caminho. Né? Isso precisa ser discutido. E o tribunal ofereceu a oportunidade, com debates muito interessantes, de muito conteúdo, com juristas extremamente qualificados, né? Chamar atenção para vários itens ou procedimentos que foram adotados que, de fato, cumpriram um desserviço ao povo brasileiro no que diz respeito ao descumprimento da ordem constitucional vigente, que serve para todos. Né? Que descumprimento dessa ordem constitucional o senhor se refere assim? Há muito um consenso no discurso geral, a mídia retórica, também, né? Não, a retórica, vamos dizer aquilo assim, vai salvar o país. Enfim. Claro. Então a retórica oficial, a retórica que se construiu, é como se todo o procedimento, ou todos os procedimentos adotados, tivessem amparo legal. Essa ideia não é real. Ela não é real mesmo. Você pode até querer construir uma retórica para justificar a tua opção política. Aí eu vou respeitar. Agora, se quiser abstrairmos, se quisermos sermos neutros numa avaliação, nós vamos concluir que, de fato, houve vários pontos digamos, de conflito com a lei, de conflito com a ordem constitucional. Na sua avaliação, qual é o principal ponto de conflito com a lei? Condução coercitiva. Quando o conduzido não se opôs a um comparecimento espontâneo anteriormente convocado, né, que tivemos exemplos. Né? A questão da interceptação telefônica, sem competência para fazer. Há quem diga que em outros países o Moro seria preso por causa daquela divulgação da Dilma. Olha, eu não falo no colega Moro nesse sentido, eu até tiro o nome. Eu vou falar o seguinte: a lei de interceptação é muito clara e tipifica como crime a conduta da autoridade, qualquer delas, que se utilize desse expediente sem competência ou que até suspenda o sigilo e vaze o conteúdo de uma interceptação realizada. E como é que foi? Isso é uma conduta criminosa, está na lei. Está na lei. Né? E o tratamento foi de apenas chamar a atenção. Né? Se a questão fosse inversa, entende? Talvez o magistrado da ocasião tivesse sido vitimado com um processo muito mais forte do próprio Poder Judiciário em relação à conduta tida. Né? Esse é um problema que também foi discutido e o Tribunal Popular serviu para chamar atenção nesse sentido. Como é que foi a repercussão da sua participação entre os seus colegas aqui no Judiciário Alagoano? O corregedor até abriu uma sindicância antes mesmo do exato. A sindicância aberta pelo senhor corregedor, ele está no papel dele como corregedor, está corretíssimo. Qualquer fato que possa ser inquinado a um magistrado que de repente possa repercutir no ambiente da ética ou da deontologia da magistratura deve ser averiguado. Agora, claro, foi criada uma ideia como se eu tivesse estado em Curitiba, que eu participei de uma aula popular anteriormente ao Tribunal Popular, exatamente falando sobre neutralidade judicial, mostrando
que essa neutralidade judicial não passa de um mito, porque nós, juízes, nós temos lado, nós temos gostos, nós temos preferências, nós temos visão de mundo, nós temos uma ideia de um país que seria melhor socialista, outro pensa só num país com o neoliberalismo que está sendo implementado nesse momento, onde a riqueza fica em cima, embaixo nada para ninguém. Então existe tudo isso, né? Tudo isso são opções políticas que nós, juízes, temos. Agora, nós não podemos, em nome disso, agir de má fé. Nós não podemos, em nome disso, de ter alguém submetido à sua avaliação judicial, que esteja no polo oposto das suas preferências políticas, sociais, né, etc., que ele vá agir em nome disso. Aí realmente, aí você sai da neutralidade e entra no campo da parcialidade. Que aí sim, aí tem que ser realmente enfrentado, e nós temos que ter o dever ético de nos afastar do processo. E por que é tão difícil? Assim, a imprensa também, em certa medida, ela também vende esse produto da imparcialidade e tal, para se referenciar, enfim. Por que é tão difícil assumir que tem lado, né, que a gente tem preferências? No judiciário, na sua avaliação, por que é tão difícil para os magistrados admitirem suas preferências? É porque a pergunta que fica, sabe, Carlos, viu, telespectadores, é a quem interessa o mito da neutralidade? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta muito interessante, digamos assim. A quem interessa o mito? A neutralidade judicial, ela foi trabalhada na época da Revolução Francesa. Por quê? Porque precisava manter os juízes extremamente amordaçados à lei. Com o passar do tempo, foi se flexibilizando, permitindo que os juízes fossem até criando um espaço de criação normativa ou legislativa dentro dos casos concretos. Começaram a legislar. Verdadeiramente, não. O Supremo Tribunal Federal do Brasil só legisla hoje. Legisla quase em tudo. Né? Assumiu o papel do legislador. E esse problema todo gera ou deságua na questão da neutralidade e, pior, na questão da imparcialidade. Entendeu? O brasileiro hoje vê o judiciário, hoje não tenho dúvida, o brasileiro não tem a certeza de que o judiciário não é imparcial. Infelizmente, pelas posturas que estamos assistindo todo dia, de várias partes do Brasil. Né? A segunda instância citar o ex-presidente Lula, até porque é o caso que está em tela, na mídia o tempo inteiro. A segunda instância do processo dele, lá do caso do Triplex, o relator lá cumpriu lá o rito em tempo recorde, né? Em 7 horas, assim, bem abaixo da média dos processos da então isso são práticas ou são posturas que devem ser censuradas, independente de ser Lula ou não. Porque fica uma ideia de 2 pesos e 2 medidas. Né? 2 pesos e 2 medidas no caso concreto. Então, isso que é preocupante. Né? Hoje, os adeptos ou aqueles que têm uma visão, né, socialista ou num governo de inclusão, que simboliza, né, o governo do Lula, por exemplo, tem convicção de que o judiciário não está agindo com imparcialidade. Né? Que o processo leva tantos dias, em regra, para caminhar. Esse do Lula caminhou em 7 horas. Quer dizer, o que é que está acontecendo? É porque precisa ser condenado? Para dar tempo de ser condenado e inviabilizar sua candidatura? Essas perguntas que estão no bar, no restaurante, na nossa casa, em todo canto. E é preocupante, né? Porque está a se imaginar que o povo brasileiro é pacífico, mas pode chegar ao ponto de essa calma se perder. E é preciso que o judiciário tenha tenência para essa grave realidade. Como é que pode corrigir essa distorção no judiciário? É o próprio judiciário? É o poder legislativo? Criar novas normas? Enfim, como é que isso... Eu particularmente, isso digo aqui francamente, porque sou magistrado há 24 anos e o judiciário precisa de uma ampla reforma. Precisa de um controle social. A sociedade precisa fazer parte do judiciário. Foi o que se tentou com o CNJ, né? Mas o CNJ terminou sendo uma reprodução do sistema que já conhecemos. Sim. Foi mais um tribunal, foi mais uma instância formal, com presença de todos os juízes, daqueles atores que nós reconhecemos. Juízes, um representante da OAB, um do Ministério Público, estão lá, os mesmos de sempre.
tá? E que, na verdade, termina inconscientemente e sem até dolo, agindo corporativisticamente, né? E isso é ruim. Eu quero deixar claro aqui, em relação ao CNJ, eu, como magistrado, em 98, eu levei uma proposta, quando se discutia a introdução na ordem jurídica de um controle, eu levei uma proposta para o Congresso da MB, de Juízes Brasileiros, em 98, em Gramado, Carlos. E lá eu fiz uma proposta, e a minha proposta era exatamente um órgão paritário. Metade juízes e metade sociedade civil, eleito, com eleição para os componentes do órgão. E qual foi a reação da sociedade civil? Nossa Senhora, a reação foi, passou na primeira plenária, o projeto passou, mas quando foi para a segunda plenária, que souberam do que significava, Nossa Senhora, foi um negócio. Tinha desembargador da época, até um pernambucano aí, que até foi afastado por crime, está afastado de Pernambuco, partiu para cima com uma coisa assim, como se fosse um absurdo. O judiciário é um poder muito empacado, né? Exato. Exato, e nós precisamos mudar isso aí, sabe? Eu acho que o controle social do judiciário precisa ser introduzido nesse país. Em 98, né, eu chamava a atenção dessa situação quando apresentei um projeto. Né? Quando veio a reforma, veio tímida, com a presença dos mesmos atores que nós conhecemos, que estão nas corregedorias locais, enfim, em toda a estrutura do Poder Judiciário, sabe? Isso nós precisamos saber conviver. O juiz, o judiciário, o poder não emana do povo. A impressão que dá é que os dois poderes emanam, menos o judiciário. Isso. Aquela legitimação indireta na Constituição, né, que é dada a nós, juízes, dá a impressão que o povo não participou. Né? Então o povo precisa participar, né, das questões do judiciário brasileiro. Acho que o poder que tem hoje mais importante para ser discutido e para ser reformado é o judiciário. E eu sempre digo, o judiciário precisa de uma reforma antes mesmo da reforma política. Ok. Agradecemos a presença do Dr. Marcelo Tadeu aqui no TH Entrevista desta semana. Não deixe de assinar o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/portaltribuna. Obrigado.